Esse vídeo a respeito de uma confusão que eu acredito que acontece na maior parte dos casos, vindo das pessoas, e uma confusão que eu realmente acredito que é muito prejudicial porque ela castra, porque ela limita a nossa visão de ser humano e de como a gente enxerga a vida e que gera bastante problemas. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Simplesmente sobre a divisão da nossa vida em fragmentos, vamos dizer assim. Em pessoal e profissional, em relacionamentos, em coisas do tipo, como você quiser dividir. Muitas pessoas fazem essa divisão, né? Principalmente em profissional e pessoal, como se uma coisa estivesse separada da outra, né? Tem gente que coloca aquela roda da vida, né? Relacionamento, saúde, propósito, enfim, nem sei tudo, mas isso, a meu ver, gera um problema porque quando a gente destrincha, quando a gente limita a nossa vida, serve apenas como uma forma de análise, mas nós tendemos, a partir do momento em que a gente divide, a simplesmente esquecer que nossa vida ela é sistêmica. Então a nossa vida é, ela não acontece separadamente, vamos dizer assim. Como se uma coisa não influenciasse a outra. Como se o seu profissional não influenciasse no pessoal e o seu pessoal não influenciasse no seu profissional. O que acontece, na verdade, é que todos nós somos uma consequência de várias ações e somos guiados por essas ações que nós tomamos e decidimos todos os dias. Então, se você negligenciar a sua saúde, por exemplo, você não vai sofrer as consequências só no profissional, mas também no pessoal. E como que isso acontece? Vamos dar exemplos aqui para tentar ficar mais claro. Se você negligencia a sua saúde, no seu profissional, talvez você não vai conseguir ser tão produtivo, não vai conseguir ter tanto foco, a sua concentração diminui, você produz menos, as coisas que você faz são de uma qualidade inferior. Mas se você negligencia a sua saúde também no âmbito pessoal, vamos dizer, o que acontece? Acontece que os seus relacionamentos ficam piores, você fica mais estressado, você tem menos disposição também para as tarefas do dia a dia, você tende a ficar mais desorganizado, coisas desse tipo vão acontecendo. Então, não tem como a gente separar e não entender e não pensar na nossa vida de forma sistêmica, como se as nossas ações todos os dias não fossem influenciar toda a nossa vida. E eu vejo que isso acontece com certa frequência, e acho que a maior parte das pessoas foi meio que ensinada a dividir a vida assim, como se desse para separar. Mas ontem assistindo uma aula, e até muitas vezes eu critiquei aquele 1% melhor todo dia, mas ontem assistindo uma aula eu comecei a pensar e raciocinar e entender uma coisa, quando é o James Clear, né, propõe isso nos hábitos atômicos, é que esse 1% melhor todos os dias é você ir melhorando os seus sistemas. Então, nossa vida é um sistema inteiro correlacionado que não dá para destrinchar uma coisa da outra, ou melhor, não dá para fazer com que uma coisa não influencie a outra, tá? Porque, por exemplo, se você tiver um problema no trabalho, é óbvio que você vai levar para sua casa. Você não consegue desligar uma chave e só ligar no outro dia no trabalho de novo. Isso não acontece. Então, a nossa vida é sistêmica, tudo influencia as outras coisas e nós temos microsistemas dentro desse sistema grande, vamos dizer assim. Deixa eu tentar desenhar para você aqui. Vamos ver se eu acho o meu caderno. Vou pegar esse aqui. Assim, tipo, aqui tem a sua vida, né? E daí depois nós temos áreas correlacionadas e tudo mais. Pô, mais ou menos isso, certo? Então, uma coisa influencia a outra porque, obviamente, ela está dentro do mesmo sistema. E quando o James Clear propõe aquele 1% de melhora, todos os dias, ele está dizendo para você ir melhorando esses sistemas e
acho que foi mais uma metáfora ali, né, de juros compostos e tudo mais, de que essas melhoras dentro do sistema grande e dos sistemas menores, elas vão corroborando para que a sua vida seja melhor e para que seus hábitos sejam melhores, né? Então, pensar na nossa vida de uma forma isolada, tentar isolar esses microsistemas, vamos dizer assim, é meio que uma enganação. Meio não, é uma enganação, porque a gente tende a pensar que isso não influencia os outros sistemas, tá? E, para que a gente consiga resolver a nossa vida como um todo, a gente precisa ir melhorando. Então, até uma coisa que dá pra fazer é justamente pensar nas nossas fraquezas e tentar melhorá-las. Então, por exemplo, sou preguiçoso. Então, como que eu vou criar sistemas para que eu seja melhor? Não sei, vou me alimentar melhor, fazer um exame de sangue para ver como que tá a minha saúde. Vou praticar atividade física, vou estudar sobre a virtude sei lá, da coragem, da temperança, sobre as virtudes. Eu esqueci o oposto da preguiça agora, né? Que é a assídia. Mas vou estudar. Você percebe que são várias coisas ao mesmo tempo? Vou dormir melhor, vou tentar encontrar um sentido nas coisas que eu faço. São várias áreas correlacionadas que influenciam apenas uma decisão. Então, essas áreas correlacionadas, quando melhoradas, elas vão melhorando a nossa vida como um todo. Por óbvio, né? Então, se você melhora em uma área, você vai performar melhor em outras. E aí a minha sugestão aqui é sempre comece pelo físico mesmo, pelo biológico, pelo corpo. Porque quando o nosso corpo não está bem, nós tendemos a não estar bem também, né? Então, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não se hidrata bem, todas essas partes biológicas, sei lá, se falta nutrientes, falta minerais, enfim, coisas que um médico deve resolver para você. Se isso não estiver bem, você não vai conseguir estar bem de modo geral, tá? Então, nessa área a gente separa mesmo esse sistema da saúde, né? Porque ele é um sistema que precisa ser olhado com carinho. E porque ele influencia muito nos outros. Mas perceba que você não é só isso. Perceba que também você pode estar com o corpo bem e talvez a sua mente não estar boa. Você está se sentindo um vazio, você está se sentindo sem sentido na vida. E melhorar uma área, melhorar um sistema, vai ajudar o sistema completo. Agora, é preciso entender, como eu disse, que tudo isso faz parte, que tudo isso influencia a vida como um todo. Eu acho que isso é o principal. Então não adianta nada você ter planos profissionais muito elaborados e muito bons, sendo que o seu pessoal vai mal, entendeu? Eu acho que, como eu disse, eu não faria essa divisão e eu não faço essa divisão, porque a vida inteira ela é esse sistema grande e fechado, cheio de microsistemas. Estou usando esse nome aqui, né? E é preciso pensar nisso, porque talvez o problema da maior parte das pessoas seja esse, de separar a vida, focar em uma área só e esquecer totalmente das outras, como se aquilo não tivesse influência nenhuma. É meio complicado mesmo, às vezes, pensar, e geralmente a gente corrige um ponto por vez, uma deficiência por vez. Porém, a gente tem que enxergar esse todo, o todo que influencia as outras partes, né? Pô, essas micropartes que influenciam o todo também. Essa é uma das coisas que eu penso há algum tempo e que eu tenho cada vez mais pensado e tentado colocar em prática na minha vida, de que não adianta separar as coisas. Não adianta querer focar só em uma área. Né? Igual as pessoas, vou focar no meu profissional, ganho dinheiro, depois resolvo minha vida. Geralmente isso não dá certo,
tá? Geralmente não dá mesmo. São poucas as pessoas que, sei lá, conseguem ganhar muito dinheiro e depois voltam atrás. E geralmente as que ganham muito dinheiro e que sacrificam outras áreas se arrependem, né? Enfim, não quero dizer o que você precisa fazer com a sua vida, mas simplesmente te levar a uma reflexão de que acredito que seja melhor você pensar na sua vida como um todo e essas pequenas influências que cada coisa tem na sua vida inteira, como um todo mesmo. Pensar desse jeito me parece ser a melhor forma de pensar. E às vezes nós precisamos equilibrar pratos, né, vários ao mesmo tempo, e é uma coisa complicada, mas nós precisamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Então, pensar nesses sistemas de melhora como um todo e ir fazendo, ir pensando, ir colocando aquilo que precisa ser melhorado e melhorando, entendendo a influência que tudo isso tem no geral da nossa vida, me parece ser a coisa mais sensata a se fazer, né? Degringolar, deixar uma coisa totalmente de lado em prol de uma área, dessa área que a gente separa, me parece que tem uma influência muito negativa a curto, médio e longo prazo. Esse é o vídeo de hoje. Se você quer a minha ajuda para criar sistemas para a sua vida, para tentar ordená-la de modo melhor, é só clicar aqui no link abaixo, preencher o formulário, só nome e telefone que eu vou entrar em contato com você. Grande abraço e até amanhã. Valeu!